A lei é filha da necessidade. E a necessidade de nós que fazemos religiões de matriz africana, eu pedi ao nosso novo desembargador, Luiz Carlos, que tem uma gestão digna, para fazer desse país, desse Estado, um Estado laico, que todas as religiões ela tem os seus direitos iguais. Nós sabemos que o advogado é o médico da sociedade. E essa sociedade precisa de uma condição igual. O Estado, o país, tem que ser laico. Mas a família necessita das religiões. As religiões são importantes para dar uma nova educação, um novo direcionamento às questões familiares. Então, desembargador, o senhor que está no Olimpo dos Códigos, nesse seu mandato, esperamos que esse mandato seja um mandato útil para as pessoas que fazem as religiões de matriz africana. Para o Xambá, para o Jejo, para o Queto, Nagô, Angola, Jurema, enfim, todas as religiões, porque todas as religiões são dignas desse país. E todas as religiões têm que ter um direito e uma justiça igual para todos. Por isso, um bom mandato de 2 anos, por isso que o seu trabalho seja um trabalho efetivo para a gente ter um país, um Estado junto e um país com as leis que sejam adequadas para a sociedade melhor. Axé para o vosso mandato. Que a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês e nesse lugar. Eu estou aqui não representando um segmento religioso, mas um Deus poderoso. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que ao crer nele sejamos salvos. Só isso. Esse é Deus poderoso. E eu gostaria de parabenizá-los. Hoje é um dia importante, não só em suas vidas, mas também para Pernambuco. E eu gostaria de falar uma coisa para vocês, porque foco é coisa muito importante. Prioridade é coisa importante. E vocês já perceberam que a gente prioriza o que é importante para a gente? Então, Deus é o seu foco? Você prioriza Deus? Como você administra a sua relação com Ele? Você tem tempo com Ele? Você gasta um pouco do dia para estar com Ele? Então, eu gostaria de falar com você, porque Ele é o Criador. Nós somos a criatura. Imagine o oleiro e o barro. Nós somos o barro. É bom se ver assim, porque humildade é uma coisa que a gente tem que estar cultivando. Não é uma coisa natural. Naturalmente, somos inclinados à prepotência, ao orgulho. Nossa natureza é assim. Então, precisamos cultivar a humildade. Por isso, é tão importante ser cheio de Deus, porque naturalmente a humildade vai fluir. Vocês hoje vão estar aqui recebendo toda a autoridade para um novo tempo nesse exercício da justiça a favor do Estado de Pernambuco. E eu rogo a Deus que os torne sábios, fortes no conhecimento, mas humildes e quebrantados diante de Deus. Existe um versículo que fala no livro de Mateus, no capítulo 21, que fala que Jesus Cristo é a pedra angular, a pedra principal, a pedra de esquina. E de repente, olha que posicionamento incrível nos é cobrado. Aqueles que caírem sobre esta pedra ficarão em pedaços, e aqueles sobre quem esta pedra cair serão reduzidos a pó. 2 situações, você cair sobre a pedra ou a pedra cair sobre você. Então imagine essa alegoria e você caindo sobre essa pedra, reconhecendo Deus como seu Senhor, como seu Criador, e você como essa criatura, um barrinho. E não se trabalha num barro duro. Seja um barro mole nas mãos do oleiro. Diga para Deus que você precisa dele. Eu tenho uma amiga que é médica, oftalmo, cirurgiã, e ela disse para mim, com todo conhecimento, com toda capacitação, que delicadeza trabalhar num olho e no olho de uma criança. E ela sempre faz isso orando. Que vocês possam exercitar a justiça, orando a Deus, que Ele lhe dê sabedoria, conhecimento, porque vem um e apresenta o pleito.
até que vem outro e examina. Vocês serão essas pessoas que vão examinar. Então vocês vão precisar de muita humildade, de muita sabedoria, de muito conhecimento e revelação. Dependam de Deus, sabendo da responsabilidade que esse cargo vai ter nas suas vidas. Eu quero orar por vocês, porque Deus é quem nos abençoa, é quem nos torna assertivos e nós precisamos dele. Senhor, eu quero orar por essas autoridades. Senhor, que eles recebam de Ti graça, sabedoria, proteção, que o Senhor envie anjos para pelejar por eles, protegê-los, e que a Tua mão esteja sobre a vida deles, em todo o exercício e função que eles exercerem, e que eles possam, Senhor, receber de Ti direções muito claras. Ilumine os olhos do coração. Eu peço a Ti, no nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, e que aonde eles estiverem, Senhor, nas salas onde vão estar trabalhando, o Senhor possa estar naquele lugar, guiando eles e protegendo-os, assim como suas famílias. Que o Senhor os abençoe. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Boa tarde a todos. É com imensa alegria que nos encontramos aqui neste culto ecumênico em que vamos rogar a Deus a graça e a bênção sobre a nova mesa diretora do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Gostaria de saudar o senhor excelentíssimo presidente, desembargador Luiz Carlos de Barros Figueiredo, primeiro vice-presidente, desembargador Antenor Cardoso Soares Júnior, o segundo vice-presidente, desembargador Antônio de Melo e Lima, e o corregedor, desembargador Ricardo de Oliveira Paz Barreto. Eu estava pensando quais seriam as palavras que eu deveria proferir para vocês, e eu estava na minha reflexão e lembrei de São Paulo. São Paulo, numa carta aos Coríntios, ele relata das situações que ele tinha passado e estava passando, diversas dificuldades. E ele relata algumas, tais como frio, fome, tribulações, discórdias, e ele questiona até sua própria missão. Mas ele finaliza essa carta dizendo: a minha missão está sendo cumprida, porque a graça de Deus está comigo e a graça de Deus me basta. E aí eu gostaria de dizer para todos vocês: a graça de Deus está sobre nós e ela já é o bastante. A graça de Deus nos basta. E aí, meus queridos, eu sei que o momento é bem complicado. O momento que a humanidade atravessa é bem difícil devido a esta pandemia. Mas nós sabemos que heróis surgiram, continuam sendo heróis e surgirão, doando sua vida, a sua missão, para que tantos e tantos saiam bem melhores do que estamos passando. E eu sei que a graça de Deus está sobre vocês. Vocês foram escolhidos para estarem onde estão. Não é por acaso. Há toda uma missão, um projeto de Deus confiado a cada um de vocês. E aí eu digo, quem está sob a proteção de Deus, sobre a graça de Deus, a missão será proveitosa, será frutífera. Então desejo a todos vocês que os dons de Deus, a unção de Deus esteja sempre sobre vocês, que vocês possam chegar a bom termo, a missão que Deus vos confiou. E eu gostaria de encerrar dizendo uma poesiazinha curta de Sofia de Mello Brainer, em que ela vai dizer: apesar da ruína e da morte, onde acabam as nossas ilusões, a força dos meus sonhos é tão forte que sempre renasce a exultação, pois as mãos daqueles que amam nunca estão vazias. Eu sei que esta força que vem do alto está sobre vocês e que as mãos de vocês nunca estarão vazias,
que o amor de Deus vai prevalecer sempre. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado. Pedimos vênia às autoridades e aos convidados desta cerimônia para, em primeiro plano, dirigirmos-nos a Deus, nosso Pai, fonte indiscutível da vida, origem e destino de todos nós, para pedir-lhe que abençoe este momento de oração. Em seguida, na pessoa do desembargador Luiz Carlos de Barros Figueiredo, saudamos as autoridades e convidados presentes, encarecendo do mesmo Pai que a todos nos abençoe. Em seguida, pedimos permissão para rememorar aqui um magno evento ocorrido em meados do século XIX, o século das luzes, em que eminentes figuras do mundo espiritual, a pretexto de garantir aos homens do limite, como quer o poeta, um vislumbre de verdade, reuniram duas expressões do espírito humano. De um lado, o saber de experiência feito, representado pelo esforço civilizatório dos milênios, e do outro lado, o sentimento profundo revelado pela alma humana em todos os tempos, de que existe e prevalece sobre todas as coisas a consciência de um poder absoluto, de cujas divinais ações resulta a vida. Para destacar a relevância e sabedoria desse poder, aquelas vozes espirituais o conceituam como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ao depois, essas luminosas inteligências mencionam os atributos de Deus, sintetizando-os em duas virtudes por excelência, a justiça e a bondade. Desta forma, Deus exprime e reúne a soberania da justiça e a soberania da bondade, e com tal síntese revelam-nos aqueles espíritos o mais avançado conceito de Deus de que se tem notícia. Justiça conjugada com bondade, eis a síntese admirável da grande revelação. Que isto sugere? Sugere que o serviço da justiça é um encargo divinal. O que quer dizer que estar a serviço da justiça é estar a serviço de Deus. Grande a responsabilidade de Vossa Excelência, senhor desembargador Luiz Carlos de Barros Figueiredo, em quem reconhecemos um querido amigo que temos acompanhado há muitos anos, desde as bancas escolares até a honrosa convivência nas lides do judiciário. Neste momento, neste sentido, querido amigo, reunimos nossas melhores vibrações e nos dirigimos ao Pai, cuja presença aqui e agora converte em templo este tribunal, para pedir a Deus que esteja a seu lado, inspirando-o a conceder a sua missão, o que de uma corte de justiça espera a nossa gente, neste passo tão agitado de nossa história e no momento mais que relevante em que o Tribunal de Justiça de Pernambuco comemora seus 200 anos de existência. Que o Pai, síntese de justiça e bondade, inspire seus passos, ampliando sua reconhecida competência e seu notório saber jurídico, para que também de seu lado conjugue essas duas virtudes divinas e absolutas, porque divinas, a justiça e a bondade. Que Deus o inspire em toda a sua trajetória, querido presidente.